Namastê, gente! Bom dia! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, graças a Deus. Então, vamos para a nossa aula sobre o campo de energia humano. Espero muito que vocês estejam gostando das aulas, né? Está sendo muito rico para mim poder estudar sobre isso junto com vocês e apresentar um pouco mais esse universo, né? Que eu sempre falo, né? Os nossos olhos físicos, eles não podem ver, mas a gente sente, a gente percebe. E isso é muito legal quando a gente começa a limpar e purificar o nosso coração, a nossa mente, e a gente começa a querer acessar esse universo, né? Porque muitas vezes a mente ela é muito resistente ainda, né? Então, quando a gente começa a limpar e purificar a mente dessas memórias, dessa resistência, e a gente começa a perceber, né? A gente começa a acessar, a gente começa a entender e ir para esse lugar muito mais sutil dessa experiência, né? Entendendo que a gente está aqui nesse processo de edificação do espírito, e quanto mais eu me abro, quanto mais eu vou limpando e purificando a minha mente, né? Porque a mente, ela tá sempre naquele lugar de buscar explicação para tudo, e o nosso coração, a sabedoria do coração, a inteligência do coração, ela é muito diferente, porque é uma certeza que é interna e é difícil de primeiro momento de você entender o que que é a mente, o que que é o coração. Você fica meio conflituoso, assim, você fica, isso aqui é... Só que você vai para esse lugar de, às vezes, o melhor é nem saber, sabe? Menos você souber, melhor é, porque daí você realmente vai para essa experiência e você não vai para sua mente, você vai para o coração. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo essas aulas. Espero muito que vocês também consigam aprender ao longo desse processo o que que é acessar o coração, essa sabedoria que guia a nossa vida, entendendo que não é a mente pode até planejar, organizar e tal, 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 né? Eu que nem, por exemplo, eu posso estar aqui às 8 horas planejando a minha aula e tal, mas eu deixo o fluxo, eu deixo a providência divina atuar na minha vida, eu deixo essa confiança de que tem essa consciência que rege o universo e ela vai me usar como canal para transmitir aquilo que vocês precisam receber no momento presente da vida de vocês. Então a gente começa a sair desses mecanismos da mente, dessa falação que a mente tem de ficar falando, 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 e querendo uma explicação lógica e tal. E a gente vai pro coração dizer, não. Às vezes eu posso até ouvir a Gabi, não tá entendendo nada, mas eu continuo querendo ouvir porque eu quero acessar o meu coração, eu quero ir para essa pureza, para a edificação do meu espírito. Tá bom? Então vamos para a apresentação da aula do dia de hoje, que eu fiz uma apresentação que daí a guia fica mais fácil, né, de a gente ir para esse lugar de olhar assim a organização, né, fica mais fácil. Então vamos lá, acho que está aparecendo aí para vocês. Então vamos continuar com nossos estudos, né, do campo de energia humano. Essa imagem aqui, ela é muito linda, né? Pode ser que várias pessoas possam estar acessando isso pela primeira vez, ou pessoas que já viram, né? Que aqui mostra os nossos chakras, né? Os principais, o básico, o esplênico, o solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. E aí a gente sabe que o quê? Que tem esse fluxo energético que vai passando nesses centros energéticos, né? E muitas vezes eles estão obstruídos, eles estão com bloqueio. Por isso que, por exemplo, o reiki ele é maravilhoso nesse sentido, porque ele vai equilibrando esses centros de energia e vai trazendo essa vitalidade de novo, porque a gente está sempre fazendo essa troca energética com as pessoas e com os ambientes, né? Para quem me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue e me acompanha aqui, é Gabriela, com dois As, ponto, Abade, A-B-A-D mudo. Lá nos stories eu compartilhei um presente que eu ganhei, que é um sal grosso rosa, bem lindo, de uma amiga que eu tava de aniversário. E é muito maravilhoso quando a gente também tem esses recursos, a gente tem essas ferramentas e a gente utiliza na nossa vida, né? Porque não adianta nada a gente entender sobre o campo de energia humano e a gente não usar as ferramentas, a gente, por exemplo, não usar um potinho de sal grosso em casa para puxar essas energias, né? Que pode ser, que muitas vezes são nossas mesmo. A gente tá lá com o pensamento, conforme o pensamento do nosso campo, que está prejudicando o nosso processo.
Então, a gente precisa ter essas ferramentas e elas estarem disponíveis, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá para a aula, o que que eu fiz? Eu usei meu perfume vibracional, eu também mostrei que foi um presente que eu ganhei, que é um perfume onde a gente passa no campo de energia, né? Que é o Capim Caboclo, que é uma edição que a Cláudia fez recentemente. E ele é uma proteção áurica, ele é para limpar e purificar esses pensamentos. Eu usei meu tratamento, que é um composto que é sublingual. Então, quem não me segue lá, segue para vocês entenderem o que eu estou falando. Então é muito legal a gente usar essas ferramentas. É importante a gente tem as ferramentas muitas vezes e a gente não usa. É a mesma coisa que, por exemplo, meditação. A meditação é só você parar, que seja 5 minutos, 10 minutos, mas para um pouquinho e fica com você, observa seus pensamentos, vê o que que é que eles estão trazendo para vocês, essas memórias, né? Que nada mais é do que memórias. Então, quando a gente começa a observar a mente, ver que a mente está trazendo essas memórias que a gente precisa limpar e purificar para a gente ir para esse estado zero, né? Para a gente ir para esse vazio, para a gente entender que a gente, na verdade, veio de lá, a gente começa a ir para esse lugar da intuição, dessa sabedoria do coração, dessa consciência que rege o universo e que vai trazendo essas respostas para nós. Então, é muito importante a gente estar nesse lugar do observador mesmo na vida, né? Então, a gente tem que usar as nossas ferramentas, né? E o Reiki, por exemplo, que eu estava explicando na imagem, ele ajuda muito a trazer esse equilíbrio energético para quem sentir também de conhecer o Reiki, não conhece, eu tenho um grupo gratuito nas quintas-feiras que eu faço aplicação de Reiki às 9 da noite, que é excelente, porque daí a gente já aplica o Reiki e já está prontinho para dormir. Mas enfim, gente, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a aura humana, né? O que que é a aura? Eu já expliquei nas aulas anteriores, mas para quem não assistiu, tá lá no YouTube de forma gratuita. Então, por favor, assistam as primeiras aulas para vocês começarem desde o início, para a gente ir construindo e entendendo tudo, essas questões do campo de energia, né? A aura, que nem eu acabei de falar, que eu passei o perfume no campo vibracional é o que fica em volta de nós, né? Então a gente tem essa aura, e essa aura é que ela vai informar tudo aquilo que a gente está vibrando, né? Só que agora, o que que a gente vai primeiro entender um pouquinho? A gente vai entender do que a gente é feito, né? O que que a gente. O nosso corpo, ele é feito, né? Esse corpo físico, porque a gente está acessando esse universo que ele é energético, que ele é vibracional. Mas a gente também tem que entender que a gente tem esse corpo, né? Eu sou um espírito, mas está habitado nesse corpo aqui e eu preciso cuidar desse corpo, né? E esse corpo, ele é feito do quê? Ele é feito de milhares de células, que elas são todas unidas. Então, uma célula, imagina a célula redondinha aí. Eu ia trazer uma foto, mas acabei não colocando, enfim. Imagina uma célula redondinha, então são várias células juntinhas, umas do ladinho da outra, onde elas vão formar esses tecidos. Desses tecidos, elas vão formar os nossos órgãos e os sistemas, né, que fazem parte do corpo. Então, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema linfático. Então, todos os sistemas que a gente tem no nosso corpo vão ser feitos através dessas milhares de células. E por que que é importante a gente entender que nós somos esses milhares de células? Porque essas células são esses micro-organismos aonde vibram também. Então, as nossas células, a gente está sempre em comunicação com elas, né? E como é que a gente faz essa comunicação com elas? Através daquilo que a gente vibra, daquilo que a gente emana para o externo. Então, por exemplo, se eu estou tendo pensamentos muito negativos, muito repetitivos, de raiva, dor, sofrimento, de pensamentos que são muito densos e que eu muitas vezes eles chegam para mim e eu não estou tendo coragem de olhar, porque eu não estou ainda comprometido com o meu processo, eu tenho que parar e observar isso e dizer, caramba, eu estou tendo esses pensamentos que não são legais. Da onde que estão vindo esses pensamentos? Deixa eu fazer uma prática aqui para observar e limpar e purificar todos esses pensamentos que estão vindo para mim. E aí a gente lembra de novo do quê? Das nossas ferramentas, das nossas práticas. Então, é muito importante a gente entender
que o externo que está fora é o que também diz o que está dentro de mim. Então, eu olho para a minha realidade de fora, das pessoas que eu me comunico, do meu trabalho, dos meus relacionamentos, eu vou entender o quê? Que o que está fora é o que está dentro de mim também. Então, se eu estou tendo relacionamentos que são conflituosos, eu estou tendo respostas e pessoas que muitas vezes vêm de um sentido negativo para mim, eu tenho que olhar para isso e requalificar, porque o meu mundo externo também reflete o meu mundo interno. Então, quando eu vou para esse lugar de observar o que está acontecendo no meu externo, eu entendo como também está a vibração dessas células, como é que eu estou nutrindo elas. Porque a todo momento eu estou fazendo essa nutrição, seja dos meus pensamentos, seja das minhas falas, como é que elas estão sendo, são muito ríspidas, são muito grossas, ou eu estou indo para esse lugar de cuidar o que eu estou falando, como eu estou me comunicando com o outro, né? Porque a minha comunicação, a minha expressão pessoal, nada mais é que essa comunicação, aquilo que eu estou verbalizando para o mundo. Porque a gente vai estudar os chakras, a gente vai entender também que o nosso laríngeo, ele tem um poder muito forte de cocriar as coisas que a gente quer. Então, como é que eu estou cocriando as coisas que eu quero materializar no mundo externo com essa minha fala, né? Então, tudo a gente começa a observar, a gente começa a ir para esse processo de autoconhecimento e a gente só vai conseguir, gente, ser feliz, ser livre, se amar incondicionalmente e amar todos os seres quando eu faço esse processo comigo, quando eu me aceito, quando eu me amo, quando eu me comprometo com a edificação do meu espírito. Eu vou para esse lugar de comprometimento. E às vezes a gente pode até parecer assim, meu Deus, eu tô vendo tanta coisa, tanta nhaca dentro de mim, tô vendo tanta coisa feia, e eu não quero acessar isso. E é difícil de primeiro momento você ir para esse lugar de aceitar que você tem maldade dentro de você, você sente inveja, você sente ciúmes, você tem pensamentos que são muito densos. É difícil de você olhar e aceitar o que você é, porque o externo está verbalizando isso também de dentro de você. Mas você precisa estar nesse compromisso e usar essas ferramentas para que esse mundo externo ele vibre o que está interno. Então, eu tenho que começar a fazer esse processo, né? Então, a gente vai entender o quê? Que a comunicação da nossa célula é muito importante. Até para a gente não agravar e acabar acontecendo o quê? Uma doença, que nem na aula anterior que a gente conversou bastante sobre doença. Então, como eu estou no mundo diz muito sobre o que está a vibração dessas células. Então, é muito importante a gente entender que a gente é feito. Então, a gente tem esses sistemas que eles trabalham dessa maneira conjunta para garantir o funcionamento do nosso organismo. Então a gente tem que olhar para todas as coisinhas que fazem parte da nossa vida, que nem eu expliquei na aula anterior. Como é que está a minha alimentação também? Ela é muito importante. Como é que está essa nutrição que eu estou colocando para dentro do meu corpo e que essas células elas vão absorver esses nutrientes para que eu possa construir os músculos, continuar os meus sistemas funcionando, meu sistema respiratório funcionando, circulatório funcionando, né? O sistema nervoso funcionando, porque tudo é uma conexão. Pensa, nós temos nossos neurônios lá que fazem essas sinapses, essas conexões que a gente vai construindo, mas essa construção ela só vai se dar se eu tenho essa nutrição nas minhas células, se eu estou nutrindo elas bem com a alimentação que eu estou escolhendo. Então, tudo é muito importante. A gente não pode descartar nada quando a gente fala de autoconhecimento e quando a gente fala também desse processo de entender o campo de energia humano. Tudo é importante. Então, a qualidade do meu sono é importante, a minha alimentação é importante, tudo é importante. Então, a gente vai entender o quê? Que vai ter nossas células e a gente tem que cuidar elas, porque a gente também é uma célula de Gaia, então pensa que o planeta Terra é Gaia, né? Quando eu falo Gaia, o planeta Terra, porque às vezes pode ser que tem alguém que está acessando pela primeira vez. Então, existe o planeta Terra, que é Gaia, que é essa mãe natureza, e ela está aqui, e nós, como seres humanos, fazemos parte dela, então a gente é uma célula dela. Então, se eu sou uma célula de Gaia, eu tenho que entender também
que a vibração que eu estou no planeta diz muito como está a saúde dessa célula, né? Como está a saúde de Gaia, na verdade. Então, é muito importante eu entender como eu estou vibrando no planeta, o que que eu estou escolhendo nutrir. Porque a partir do momento em que eu tenho esse compromisso dessa nutrição, eu vou para esse lugar da edificação. E aí eu vou escolher ter pensamentos bons, comer bem, dormir bem, ter relações saudáveis, ter conversas edificantes. Então, tudo isso faz parte de entender também como funciona esse campo de energia humano. E aí, dessas células, de novo, vamos ter os tecidos que vão formar os órgãos, né, que são muito importantes. A gente não consegue sobreviver sem esses órgãos funcionando, sem o nosso coração batendo só sobre os nossos pulmões, né? O que que a gente está cuidando dos pulmões, ou ainda eu vou ainda para o vício do cigarro, que é algo que é muito prejudicial, e a gente sabe que o cigarro leva ao câncer de pulmão. Então, tudo tem que ser olhado, gente. Nada pode ser negligenciado quando a gente começa a acessar esse campo de energia humana. E desses órgãos, se eles estão funcionando bem, os meus sistemas vão funcionar bem e o meu organismo por completo, eu, por exemplo, Gabriela, estarei funcionando perfeitamente e o meu campo de energia também vai estar funcionando, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso, para a gente entender do que a gente é feito. E aí, quando a gente começa, gente, a sutilizar, a gente começa a cuidar da nossa alimentação, o nosso sono, os nossos pensamentos, e a vibração que eu escolho estar no planeta, eu começo a ter essas percepções da realidade. Então, eu começo a desenvolver essa sensibilidade de enxergar o mundo inteiro de uma maneira muito diferente. Então, eu vou começar a ver, né? E isso já acontece na minha realidade, eu acho que acontece de várias outras pessoas também que já estão nesse caminho. Mas se você está no início, saiba que você também vai perceber isso, que a gente começa a mudar até esse olhar quando a gente olha para a natureza. Você olha para uma árvore, você vê a árvore muito mais brilhante, você vê que está diferente, sabe? Às vezes é difícil de explicar, mas assim, você olha para a árvore e você vê, cara, que brilho que essa árvore tá. Olha a flor, olha os detalhes. Você vai para um lugar de contemplação, de você contemplar aquilo e você ficar admirado. Caramba, olha que perfeição divina que é essa árvore. Então você vai ver também que o seu olhar no mundo, ele vai mudar. Você vai ir para esse lugar de contemplar e vai ficar maravilhado de poder estar conseguindo ficar horas olhando uma árvore, olhando para o céu, olhando para as estrelas. Você vai para esse lugar dessa percepção, porque a sua sensibilidade, ela muda também nessa realidade. Então, a gente vai começar a acessar esse campo de uma forma muito sutil. Mas para me acessar isso, eu também tenho que me comprometer com o meu processo de autoconhecimento e fazer todo o básico, que é cuidar da alimentação, o sono, as amizades, o que o externo está reverberando e que eu preciso olhar para dentro, né? Fazer as minhas práticas. E aí, quando a gente começa a acessar esse universo, o que que vocês vão entender? Que a gente começa até a mudar nossas expressões no mundo. Então, a gente começa a ficar até mais autêntico nesse sentido de dizer, caramba, eu fui num lugar lá e, nossa, eu senti uma energia meio pesada naquele lugar. Às vezes a gente tem essas expressões. Por quê? Porque você vai começar a se utilizar, vai começar a ter essa sensibilidade, e você vai perceber que no mundo você está acessando esses campos de informação, porque tudo é campo de informação. Então, por exemplo, a minha casa tem a minha energia e tem o meu campo de informação. Assim como eu vou numa cachoeira, ela tem um campo de informação diferente. Assim como eu estou num hospital, tem um campo de energia diferente lá dentro. Então, eu vou começar a perceber que vários lugares existem campos de informações e que eu acesso esse campo. Então, muitas vezes eu acesso um lugar
E eu me sinto muito esquisito naquele lugar, porque a vibração muitas vezes não tá legal. Tem muitas pessoas pensando várias coisas lá dentro, às vezes tem muitas formas, pensamentos muito conturbadoras, onde eu capto isso de uma forma que essa forma de pensamento ela vem para mim, eu recebo ela e eu fico tipo, meu Deus do céu. Tipo, eu nem queria estar pensando nisso, mas eu tô pensando, né? A mente pega e já quer justificar e já fica te enredando e achando que é seu, e às vezes, na verdade, você só tá captando algo do campo daquele lugar que tá te informando ou do campo da pessoa que você tá acessando. Então, a gente começa a ver que as expressões vão mudar também. Então, a gente começa a ficar o quê? Mais seletivo. Até nos lugares onde eu frequento, eu vou acessar aquele campo de informação, eu vou ficar, será que eu gosto mesmo? Eu quero ficar aqui? Ou eu prefiro um outro lugar? Então você vai começar a entender isso, essa sutileza. Você vai para esse lugar mais sutil, né? Então a gente acaba indo para esses lugares, muitas vezes a gente vai usar essas expressões, nossa, esse lugar tá muito pesado, não curti, me senti meio esquisito aqui. Ou você também vai para esse lugar de tipo, nossa, fui lá, conversei com aquela pessoa e meu Deus do céu, que pessoa maravilhosa de conversar. Eu fiquei encantado, que gostoso de trocar, senti muito amor, senti muita paz, eu fiquei leve, fiquei tranquila, eu gosto de conversar com essa pessoa, porque ela tem conversas edificantes, é uma pessoa que, sei lá, não fica fazendo fofoca, falando mal das pessoas, essa pessoa, ela busca o autoconhecimento, ela quer se realizar, ela quer ela tá fazendo o trabalho dela e, tipo, que legal ouvir ela falar do trabalho dela. Então, a gente vai para esse lugar até de... Porque dessa energia mesmo, de você entender que quando você tá tendo uma conversa com alguém, você tá acessando esse campo de informação dessa pessoa, porque tudo, gente, fica registrado no campo, não tem como. Então, os meus pensamentos, as formas de pensamentos que eu tenho vão ficar registradas no meu campo. Então, quando eu acesso aquela pessoa, é aquilo que eu estou acessando, estou acessando aquela mente dela, aquilo que ela reverbera, aquilo que ela está sempre alimentando dentro dela, entende? Então, muitas vezes a gente vai também para esse lugar de quando você conversa com alguém, ou você vai se sentir muito bem, muito elevado, ou você vai sentir tipo, ai meu, que esquisito. Lembrando, gente, que eu não estou dizendo que a gente tem que ser aversivo aos lugares, ser aversivo às pessoas, mesmo que você capte isso nos campos de energia, porque a gente tem que entender que o coletivo reflete coisas nossas, então a gente não pode achar que a gente é separado, tudo é uma coisa só. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou ter escolhas mais assertivas na minha vida. Eu vou começar a escolher ter lugar, ir para lugares onde eu fico bem, onde eu preservo a minha energia. E vou também ter escolhas mais legais para me relacionar. Então, eu vou escolher pessoas melhores para me relacionar. Mas não quer dizer que às vezes eu converse com uma pessoa e sinta isso, que eu vou descartar a pessoa da minha vida. Não é isso, tá? A gente tem que amar incondicionalmente todos os seres. Lembrando que estamos na energia do cachorro, que é esse ano para a gente aprender a amar incondicionalmente, independente da pessoa, pode ser a pessoa mais chata do universo, a gente tem que aprender a amar ela também, que é bem importante, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente vai usar esses termos, né, que é bem normal. Então, pelo menos eu, Gabi, eu uso muito lá na loja, quando a gente está conversando, a gente fala também sobre isso, né? Então a gente vai começar a perceber e a gente vai entender também que a nossa intuição ela fica muito mais clara. Então a gente fica muito mais assertivo, porque a gente começa a acessar a nossa consciência do nosso eu superior. E o que que é o eu superior? O eu superior é essa consciência mais elevada, que é a parte de Deus que está dentro da gente. Então a gente vai começar a se utilizar e vai começar a acessar essa consciência maior, né? Esse eu superior que é uma parte minha, que é mais elevada, que está em outra realidade, porque está sendo várias realidades ao mesmo tempo junto com essa. Então, eu vou acessar esse eu superior, essa consciência mais elevada, e ela vai me trazer uma intuição muito certeira. E a nossa intuição é aquela intuição que chega assim, que você nem tá esperando, sabe? Você tá lá de boa, sei lá, lavando louça, quando vem uma resposta assim, você fica, nossa, da onde veio isso? O que que é isso? É a sua consciência trazendo essa resposta da sua intuição. Então, você vai começar a ter essa intuição muito assertiva, que é diferente do enredo da mente. O enredo da mente, ele vai te contar uma história,
história, vai vir buscar uma memória, porque o enredo está sempre relacionado com as memórias que a gente tem e que ficam lá no subconsciente, né? Emergindo, e a gente tem que trazer o quê? Luz da consciência para olhar para essas memórias. Então, quando a gente está enredado, sabe que a gente está na nossa mente, né? Que a gente está contando uma história lá, né? E a gente precisa o quê? Botar a luz da consciência dessa memória para dissolver ela. Então, a gente precisa fazer as práticas. Por exemplo, tem uma prática que eu faço muito na minha vida, e ela é excelente, que é o destrinchar. É tipo, eu pegar uma memória, às vezes tem um enredo na minha mente, assim, que a minha mente tá ali, ó, pau, pau, e, não sei o que, Gabriela. E aí, quando eu começo a ir para os meus padrões de punição, de culpa, daí eu fico, não, 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 peraí. Mente, vamos lá, vamos conversar agora. Aí eu pego o meu enredo e aí eu fico destrinchando, eu fico, tá, por que que tu tá enredado nisso? Ah, porque aconteceu outra coisa, é uma memória do passado, é uma vida passada que você acessou, é uma informação de um campo de energia de alguém que você está acessando, que você está tendo uma leitura energética, o que que é? Claro que quando vem o enredo, eu também tenho que olhar para as minhas questões, eu não posso ficar colocando a culpa no externo, eu tenho que olhar para mim, porque é tudo entre eu e Deus, então eu olho para as minhas questões e olho para esses conteúdos psíquicos que eu carrego de outras vidas, de coisas que eu ainda não entendo, mas eu sempre trago luz da consciência. Então, quando a gente começa a ir para esse lugar mais assertivo e usa as nossas ferramentas, a gente também vai perceber e vai começar a entender o que que é o enredo louco da mente e o que que é a minha intuição, o que que é essa resposta assertiva do meu superior, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo também, né? Por exemplo, quando a gente está, né, quando a gente acessa os campos, né, de energia, ou quando alguém acessa o seu campo, muitas vezes pode ser que a gente sinta um certo desconforto quando a gente discute com alguém. Então, sei lá, daqui a pouco eu tô tendo uma experiência e tô brigando com alguém, sei lá, discutindo e tal, e aí eu começo a sentir um desconforto dentro de mim, e é como se algo tivesse sendo arrancado de dentro de mim. E quando a gente tem essa sensação, essa invasão, realmente está, porque a pessoa está acessando o seu campo de energia, então você sente uma dor muito profunda, né? Ou por outro lado, quando a gente também está num ambiente, está conversando com a pessoa, que nem eu falei para vocês, a gente se sente cercado de amor, a gente sente muito carinho, a gente já sente essa leveza, esse prazer na vida de estar. Ai, meu Deus, eu tô respirando, que bênção, meu Deus, que bom que respirar, que bom ter esse corpo, meu Deus, eu me amo, eu me aceito, que coisa boa. E começa a ir para esse lugar de amor, eu também tô acessando essa consciência maior. E só quer que a gente seja feliz e livre, né, no planeta. E vamos lá, gente. Então, a gente vai entender que todas as experiências têm realidades nos campos de energia. Então, tudo é energia, gente. Tudo, 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 tudo que a gente acessa. Então, a gente tem que estar nesse lugar realmente de fazer essa leitura energética, de caramba, deixa eu sair da minha mente, deixa eu acessar o aqui e o agora, o estado de presença, e acessar esse campo de energia informado desse lugar, dessas pessoas, dessa pessoa que eu estou me relacionando, né? Tipo, ela tem os conteúdos psíquicos dela, eu tenho os meus, e muitas vezes a gente atrai, né? Semelhante atrai semelhante, então quer dizer que muitas vezes eu vou acessar um campo de energia de uma pessoa que o conteúdo psíquico dela é super parecido com o meu, então a gente tem muitas vezes. A gente tem esse conteúdo psíquico, né? Tipo, que a gente estudou, por exemplo, na formação. Eu posso ser muito submissa, aí eu vou atrair um controlador, e aí eu vou fazer essa troca, né, energética, e não tem nada de errado com isso, a gente não culpa as pessoas, a gente só está atraindo as pessoas para a gente trabalhar esses conteúdos psíquicos, já que é tudo entre eu e Deus. Então a gente tem que o quê? Entender que a gente vai atrair e não é culpa de ninguém, né? A gente tem que começar a integrar também uma consciência muito importante,
que eu sou 100% responsável pela minha realidade, 100% responsável pela minha vida. Então eu paro de ficar culpando o externo, eu paro de apontar o dedo para o outro e achar que é o outro que é culpado, que a minha vida tá ruim, que meu relacionamento tá péssimo. Não, não é culpa do outro. Se a minha realidade ela não tá boa, é porque eu estou criando ela, eu estou escolhendo ter ela. Lembra, a gente tem que começar a entender que a gente é responsável pelas ações que a gente tem na vida. Então, se eu não estou tendo uma ação legal, se eu estou tendo experiências onde elas não estão me levando para esse lugar de liberdade e de felicidade, eu tenho que se responsabilizar por isso. Eu sou 100% responsável pela minha vida. Então, porque eu estou escolhendo estar neste lugar, estar nesse relacionamento, é porque eu sou responsável por escolher isso. Entende? Então, é muito importante a gente entender esse lugar também, né? E aí, gente, quando a gente acessa essa nova realidade, esse mundo dos sólidos, desses objetos concretos, a gente vai entender que ele é fluido de energia, né? Então, assim, muitas vezes também, isso eu já reparei várias vezes, que, por exemplo, às vezes eu conversei com uma pessoa e tive uma troca com ela muito esquisita, né? E aí, quando eu acesso essa pessoa de novo, eu encontro essa pessoa, passa um tempo, aí eu encontro essa pessoa de novo. E aí eu já consigo acessar um outro conteúdo com ela. E por que isso também? Porque, por exemplo, a primeira vez que eu estava conversando com ela estava com alguns conteúdos específicos e eu também estava, e a gente compartilhou um pouco isso, né? Aí a gente se afastou, foi resolver esses conflitos, por isso o autoconhecimento é muito importante, e a gente tá com uma ferramenta maravilhosa, que depois que eu me formar eu vou utilizar, que é a cura energética. Então, é maravilhoso porque a gente olha para isso e tem uma amplia muito a nossa consciência quando a gente começa a entender esses conteúdos específicos, né, da nossa mente humana, que somos humanos, estamos nessa experiência, a gente tem que aceitar esses fatos, né? Sou humano, tô nessa experiência, a humanidade não sabe amar, estou aprendendo, estou no caminho de edificação, estou escolhendo. Então a gente tem que ir para esse lugar, né? Sempre. E aí, às vezes, o que acontece? Eu acessei essa pessoa pela primeira vez, foi esquisito essa conversa com ela. Aí passou um tempo, eu acessei de novo essa pessoa e ela tá totalmente diferente. E aí, às vezes, a mente, o que que a mente faz? A mente, gente, ela é muito ordinária. Você tem que pegar ela assim, ó. O que que acontece é que a mente, ela às vezes cristaliza aquela imagem daquela pessoa. Então, tipo, ai, quer dizer, por exemplo, conheci a Gabi numa fase tal da vida dela, muito doida. E aí, quando eu acesso a Gabi de novo, a minha mente, ela quer buscar essa fase em que eu conheci a Gabi. Só que a Gabi, ela já se transformou muito desse tempo que a gente ficou afastado. A Gabi, ela já elevou muito o nível de consciência dela, ela já entendeu muitas coisas, ela trabalhou muitos os conteúdos psíquicos dela e hoje ela está em uma outra vibração, ela está escolhendo outro caminho. Então, quando tem essa troca de novo, já é uma troca muito elevada, muito edificante. Então, a gente também tem que entender. Por isso que a gente é 100% responsável pela nossa realidade, de que não quer dizer que eu conheci uma pessoa de uma forma e que essa pessoa vai ser sempre assim. Óbvio que ela tem o livre-arbítrio dela de escolher se ela quiser continuar no processo dela de forma super lenta, ela pode ficar lá parada no tempo, né? Na verdade, não fica parada no tempo que todo mundo acaba evoluindo, não existe isso de você ficar só no nível, você vai evoluindo, mesmo que seja uma forma muito lenta e gradativa, você evolui. Providência divina, ela sempre está amparando e trazendo, né, as nossas questões, mas também você pode escolher esse caminho da edificação e começar a dar saltos quânticos da sua consciência, dizer, não, eu vou fortalecer porque eu quero evoluir, eu quero edificar, eu quero sair dos vícios das sensações, eu quero sair do vício da sedução, eu não quero mais esse lugar que me tira da experiência mais elevada, que é a experiência do amor. Então, a gente vai fortalecendo esse lugar na nossa vida e que eu vou começando a escolher melhor, entende? E aí, o que que acontece? Quando eu acesso de novo, por exemplo, a Gabi, dei meu exemplo, você já vai ter outra experiência comigo, porque eu mudei muito, porque eu realmente sou comprometida com o meu processo de cura. Então, é muito importante a gente também não cristalizar as referências que a gente tinha das pessoas.
Aquela pessoa, você pode acessá-la de novo e ela está no mesmo lugar, ou como você pode acessar a vibração daquela pessoa e a consciência, o nível que ela acessou já é outro, diferente. Então a gente tem que entender que a gente somos seres em constante evolução e que a gente não pode ficar cristalizando até as percepções que a gente teve das pessoas. Eu acessei essa pessoa, ela estava vibrando nisso, só que eu acessei em outro momento, ela já está vibrando em outra coisa. Entendeu? Porque ela já resolveu os conteúdos psíquicos dela, ela já foi lá, se comprometeu, o processo de cura dela, e ela tá olhando para essas questões, né? Então é muito importante entender que, ó, que nem esses objetos, né? A gente pode olhar as pessoas como objetos no sentido de entender que quando a gente acessa essas pessoas, elas vão estar com outro nível de consciência, entende? Porque tudo é energético e está em constante movimento e constante mutação, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho da ciência, que é bem importante, né? A gente nunca esquecer que a espiritualidade está conectada com a ciência, a gente tem que utilizar, porque tudo é espiritual, né? Então, os cientistas modernos já aprenderam a respeito do mundo do campo de energia, né? Que é a energia dinâmica, que é a dinâmica é uma área da física que estuda o movimento, os movimentos, estabelece a relação da causa e efeito, né? Acho que, se não me engano, é do Newton, se eu não me engano, é os estudos dele, né? Que ele estuda energia, campos de energia dinâmico, então ele já acessa esses campos de energia, né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque a gente vai remover esses obstáculos do cérebro que impede de ver o que a gente, essas leis universais que existem no universo, né? Que é a lei, por exemplo, da causa e efeito, que a gente vai falar agora no final da aula, que é bem importante. Então, a ciência moderna, ela o quê? Ela entende que o organismo humano não é uma estrutura física feita de moléculas, né? Então, a gente vai sair desse lugar só de entender que a gente é esse corpo. A gente vai entender que a gente tem esse campo de energia e que a gente é composto desses campos que estão em constante movimento, né? Então, sempre em movimento, sempre fluindo através do nosso corpo e que a gente vai realmente modificando, né, a nossa realidade. E aí é bem legal que eu trouxe aqui para nós que tem os instrumentos que detectam o campo de energia, né? Então a gente saía um pouco desse lugar de é muito holístico e tal, né? Então os cientistas estão aprendendo a medir essas mudanças sutis do campo de energia relacionado ao nosso corpo e às frequências. E como é que eles acessam isso, né? Então as correntes elétricas do coração a gente pode conseguir acessar isso, né, das frequências através do eletrocardiograma. Por exemplo, nosso cérebro, eles utilizam o eletrocefalograma, não, eletroencefalograma. E também tem o detector de mentiras, que é o eletropotencial da pele. Então, tudo isso diz sobre o quê? São esses instrumentos que detectam esse campo de energia, né? E que a gente consegue acessar isso através do nosso corpo e as frequências que estão no nosso corpo, né? E aí também eu trouxe aqui que tem um outro instrumento que eles chamam de, eu vou soletrar, SQUDI, que é um instrumento bem sensível, que ele nem toca o corpo, mas que ele detecta também os campos magnéticos que está à nossa volta, né? E dizem também que esse instrumento, até mais, ele fornece muito mais informações a respeito do nosso cérebro que o eletroencefalograma. Então, tem esses instrumentinhos que também detectam esse campo de energia, que é bem importante a gente entender. E aí eu trouxe também uma informação aqui, que em 1959, o Dr. Leonard Havitz, da William... Gente, eu não sei inglês, tá? Eu tenho aulas na formação, mas confesso que eu não estou assistindo. Da universidade. Então, ele mostrou que o campo de energia humano flutua de acordo com a estabilidade mental e psicológica da pessoa, sugerindo que existe um campo associado aos processos do pensamento.
E segundo este entendimento, a variação deste campo de pensamento provoca sintomas psicossomáticos. De novo, então quer dizer que nós temos este campo de energia em que os nossos pensamentos vão fazendo que esse campo de energia ele vá flutuando, né? Vai modificando o nosso campo. E que se a gente não cuida dessa parte dos nossos pensamentos, daquilo que a gente está alimentando deles, a gente vai acabar provocando sintomas psicossomáticos, que são doenças que vão levar para o nosso agravamento do corpo físico. Então, a gente precisa tá nesse lugar de observador, de entender que a gente precisa dissolver esses enredos da mente, que são essas memórias que a gente acessa, que são de várias questões, gente. Não é uma coisa isolada, isso eu também entendi na formação de cura energética, que não é uma coisa isolada. Às vezes, assim, a sua cura ela demora muito tempo e a cura ela não combina com pressa, justamente porque às vezes a gente começa a acessar o entendimento do trauma, digamos assim, né? E a gente começa aí nessa construção de entender, é por causa disso, e aí a gente vai indo, vai indo, vai indo, até ter esse entendimento real e virar essa chavezinha para que a gente possa realmente limpar e purificar essa memória, esse conteúdo psíquico que muitas vezes está lá, né, registrado do nosso subconsciente, 90%, né, que a gente materializa é do nosso subconsciente, são coisas ocultas, são coisas que estão guardadas no nosso mundo secreto, que a gente não se vulnerabiliza e não fala, por isso que a importância, e eu já trouxe isso várias vezes lá no meu perfil, que é muito importante a gente fazer terapia, a gente buscar ajuda, porque esse caminho sozinho, ele é difícil mesmo. Se eu não tivesse todo o suporte que eu tenho hoje, eu nem sei o que ia ser de mim. Então, eu sou muito grata à espiritualidade por eu ter tido esse amparo assim mesmo, e tenho até hoje de ter os meus mestres, de ter acessado todo esse conteúdo que eu acesso e que hoje, como uma forma de serviço, de ser uma servidora planetária, eu estou trazendo para vocês, porque eu sei o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, das nossas emoções, da nossa espiritualidade e principalmente do nosso corpo físico, esse instrumento que a gente está aqui de passagem, mas que a gente precisa olhar com muito amor para ele, porque se eu não cuido do meu corpo físico, eu estou em vigilante com todas as outras questões da minha vida. Então a gente tem que alinhar tudo, né? Porque senão a gente vai acabar trazendo doenças para o corpo físico, e aí acaba ficando muito pior, né? Então é muito importante a gente olhar para isso com muito amor e a gente ter essa consciência de que a gente precisa de ajuda, a gente precisa procurar ajuda das pessoas que têm essa capacidade em nos auxiliar, né? E aí, gente, por último, para a gente finalizar esta aula maravilhosa, nossa, tão feliz. Espero que vocês gostem também. Vou deixar ela no YouTube. Eu tô deixando tudo no YouTube, porque eu sei que é importante para as pessoas acessarem isso. Como foi para mim, eu sei que é importante para vocês também que estão acessando agora. A lei da causa e efeito. Essa lei aqui, a gente tem que, assim, estar com ela no nosso pilar de autoconhecimento, né? Porque a lei da causa e efeito, ela funciona a todo momento. Então, a gente recebe tudo de volta o que a gente faz para os outros. Tudo, 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 gente. Tudo que eu faço para o outro, eu recebo de volta. Porque tem essa lei incrível, universal, que é que rege essa consciência maior, que traz todas as soluções da nossa vida, ela está funcionando a todo momento. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que não cuida da forma como eu me comunico com as outras pessoas, eu não vou para esse lugar de realmente cuidar da forma que eu estou me expressando, e eu sou grosso, eu sou ríspido, falo mal, faço fofoca, faço triangulação, pode ter certeza que você também vai receber de volta isso. E aí a gente não pode ficar culpando as pessoas, lembra? Sempre sendo responsável pela minha realidade. Então eu não posso ficar culpando o outro de, sei lá, a pessoa que grossa aquela pessoa é.
Aí você fala mal daquela pessoa, mas você não se observa que você também está sendo grosso, você também não está indo para esse lugar de calma, peraí, deixa eu tratar melhor aquela pessoa, porque é um bate e volta, é um dar e receber o tempo todo. Então, essa lei, ela está sempre funcionando para tudo. Então, se eu uso a maldade no mundo, e se eu gosto de sentir que eu sou maldoso, essa maldadezinha aqui em mim, saiba que em algum momento você vai colher isso também. Porque vai vir alguém e vai ser maldoso com você. Aí você vai olhar, ai, nossa, olha, eu não estava esperando a reação dessa pessoa. Mas você não estava esperando por quê? Porque você também fez isso. Só que quando você não está vigilante, você não está no seu observador, aquele que tudo vê, você recebe de volta. Entende? Então é muito importante a gente saber que essa lei ela existe, ela é um toma lá da cá o tempo todo. Então eu tenho que estar nesse lugar de observador. Se eu, por exemplo, sustento a verdade na minha vida e eu não quero mais mentir, mas de alguma forma eu vou lá e acabo querendo mentir ou contar uma mentira para, né, deixar mais confortável aquela situação, eu vou receber de volta também. Então, tudo a gente tem que sustentar, tudo são práticas. Então, se eu quero eu quero que a verdade se estabeleça na minha vida, eu vou fortalecer a verdade na minha vida o tempo todo. E se por algum motivo a mentira ela aparecer na minha realidade, eu vou lá e limpo e purifico e falo a verdade. Eu posso dar o meu caso, eu fui assim, eu fui uma pessoa que, meu Deus do céu, mentia pra mim o tempo todo. Eu acreditava nas historinhas e que a minha mente me contava, e era tudo mentira, tudo balela. E quando eu comecei a fortalecer isso dentro de mim, deixa eu interromper aqui, vocês me veem. Então, quando eu comecei a fortalecer essa verdade dentro de mim, toda vez, isso até hoje, quando eu vejo que tem alguma coisa que, opa, peraí, por que que eu tô querendo contar isso? E eu tô indo pro lugar de mentir, eu vou lá e limpo, purifico e retifico. Porque é eu comigo mesma, entende? É a minha consciência. Então, tudo que eu vejo no outro é um reflexo meu. E eu tenho que olhar para isso. E é olhar em verdade, não querer fugir. Não querer fugir das questões que estão se apresentando e que a providência divina está te trazendo. Que o externo reflete aquilo que você tem dentro de você. Então, é muito importante a gente entender que tudo que a gente faz para o outro vem para nós, porque isso é essa lei da causa e efeito, que é o karma. O karma ele está sempre presente na nossa vida, em tudo. Então a gente tem que estar sempre vigilante com tudo que acontece. Qualquer resposta que eu dou, eu posso estar gerando um karma. E esse karma, ele é o quê? Ele é positivo ou negativo? Porque daí a gente não olha pro lado negativo da coisa, né? Porque a gente, quando pensa em karma, a pessoa já fica, ai meu Deus, karma, que horror! Mas não, né? Nos livros que eu já li sobre budismo, tem o nosso karma que é positivo e o karma negativo, né? Então, se aquela ação que eu faço que é boa para o outro, essa ação se torna um karma positivo e ele reverbera. Assim, e volta de novo para mim, né? Tudo que eu faço. Por isso que serviço, a autorrealização, a nossa iluminação vai se dar através de bhakti, que é devoção. Então, toda vez que eu sirvo o outro, eu faço para o outro sem esperar nada em troca, eu vou estar recebendo também. Mas eu vou para esse lugar de que eu só sirvo, eu só quero ajudar, eu só quero ser útil no planeta, eu só quero fazer o melhor, eu só quero dar o meu melhor. E se eu estou vendo que tem o lado escuro, obscuro aqui dentro, eu não fico naquele lugar de punição e de culpa mais. Eu vou para o lugar de tipo, caramba, eu tô vendo maldade em mim, tô vendo ciúmes, tô vendo inveja, tô vendo julgamento. Ok, olhei para isso e vou lá e limpo e purifico e vou para a ação correta. Eu vou escolher ter a ação correta. Eu vou ter a ação correta, o pensamento correto, a fala correta, a concentração correta e eu vou sempre para esse lugar da edificação do meu espírito para me tornar um ser humano melhor. Porque é isso que a gente quer. Porque todo ser humano quer ser livre e feliz. Então a gente vai para esse lugar da edificação do nosso espírito. Tá bom, gente. Era isso que eu queria dizer. Ai, gente, estou muito feliz de estar fazendo as aulas. Espero muito que vocês estejam gostando também. Compartilhem comigo se sentir no coração lá no Instagram. Pode ser por DM ou pode ser pelo WhatsApp, tá bom? E lembrando que a gente tem a nossa meditação
Acho que é dia 10 de setembro, que é a meditação do Saint Germain, na chama violeta, que a gente vai trabalhar muito essa questão da transmutação, da prosperidade, da abundância. Tem umas orações bem lindas para a gente acessar esse campo da abundância na nossa vida. Então, quem está fazendo parte do pacote mensal vai receber essa aula bônus que é gratuita, então a gente vai fortalecer e acessar esse campo, né, todos os meses, tá bom? E quem está acessando também as aulas de automaquiagem, eu estou falando sobre a história da maquiagem para a gente ter esse entendimento melhor dessas informações, para a gente ir para esse lugar alinhado também da nova consciência da beleza vibracional. E para a gente sustentar essa prática depois da beleza, de se maquiar, aprender o formato do rosto, do olho, o tom de pele, tudo isso a gente vai aprender lá também. Tá bom, gente? É isso! Um beijo no coração de vocês, amo vocês e até a próxima aula.